Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Vamos agora falar de um método que não é um método dos elementos finitos, como já estão a ver aqui pelo título, mas que é inclusivamente mais antigo, portanto apareceu primeiro que o método dos elementos finitos e, e ainda é usado em muitos softwares. Portanto, é chamado então método das diferenças finitas. Na prática, eh, ele pretende fazer o mesmo, portanto é um método numérico que vai fazer o mesmo que o método dos elementos finitos, ou seja, transforma equações diferenciais ou sistemas de equações diferenciais que regem um problema físico qualquer, portanto seja análise de estruturas, transmissão térmica e por aí fora, transforma essas equações diferenciais num sistema de equações algébricas. Portanto, um sistema de equações do género KD igual a F, como vem dos elementos finitos, ou típico AX igual a B. Um, é muito mais simples neste método das diferenças finitas chegar às equações, mas é um método muito menos versátil, portanto é muito menos indicado para malhas com distorção, ok? E é por isso que hoje em dia o método dos elementos finitos é amplamente usado em todo o mundo e o das diferenças finitas só em alguns softwares onde nós conseguimos ter um, uma malha perfeitamente regular em toda a geometria. Portanto, é uma semana então que vem a seguir a entrega do segundo trabalho prático, portanto achei que era uma boa altura para introduzir este novo método. Não vamos fazer nenhum trabalho prático neste tópico. Costuma haver uma pergunta no exame teórico. Este ano, dadas as circunstâncias, o exame teórico vai ter que ser feito à distância. Portanto, vamos ver se haver alguma pergunta sobre isso no teste. O problema prático que queremos resolver aqui é um problema térmico, também para desintoxicar um bocado da análise estrutural que temos visto em todas as aulas desde o início do semestre. E portanto, vamos ver esta semana não só a resolução do problema térmico em diferenças finitas, como também o próximo tutorial prático que eu vou abordar será um tutorial também térmico, mas em elementos finitos no Abacus. Mas pronto, vamos então dedicar uma semana à análise térmica, está bem? Que acaba por ser um problema tecnológico. Basta pensar em soldadura, que tem uma distribuição de calor e é muito importante para analisarem os efeitos da zona afetada pelo calor. Se tiverem que projetar alhetas para arrefecer algum sistema, algum motor, também é um problema de transmissão térmica, portanto as aplicações são variedíssimas. Então, o que é isso das diferenças finitas? Vem de uma coisa muito simples, definição de derivada, que é algo que vocês adoram e já viram várias vezes em outras cadeiras. E basicamente é isso. Se eu quero a derivada num determinado ponto, vamos por aqui, pen. Se eu quero a derivada num determinado ponto, tudo que eu tenho que fazer então é calcular as ordenadas, portanto as coordenadas y em dois pontos, separados por uma distância Δx. Portanto, é basicamente calcular a tangente entre dois pontos, quando a distância entre os dois pontos tende para zero, a secante a curva passa a ser uma tangente e temos então aqui a derivada, a definição de derivada num ponto. Muito simples. Agora, eu posso pensar que para calcular a derivada num determinado ponto, quando vou buscar um ponto para calcular essa derivada, posso buscar um ponto mais à frente ou um ponto mais atrás. E por isso nós vamos ver aqui três tipos de, de derivadas, que já vou falar aqui mais à frente, que é a diferença finita à frente, central e atrás, está bem? Um, ainda, portanto, mais para relembrar de onde é que vem a definição de derivada, recordar o que é uma expansão em série de Taylor, é basicamente o que se apresenta aqui. Portanto, se eu quiser então calcular o deslocamento, no caso, portanto, esta função pode ser uma função de deslocamento ou pode ser uma outra função qualquer, mas eu basicamente vou pensar então em termos de derivadas e depois, se eu seguir com esta expansão em série de Taylor até ao infinito, eu vou ter o valor exato da função após o intervalo Δx, mas o que geralmente nós fazemos em engenharia, porque lidamos com aproximações e somos a malta dos métodos numéricos, é truncar
a expansão em série de Taylor, por exemplo, a partir aqui dos termos de segunda ordem, e então calcular aquilo que nós chamamos a derivada, portanto, puxando esse termo para um lado e dividindo por ΔX. Portanto, fico aqui com a definição de derivada, que vocês conhecem bem, e todos esses termos, a expansão de série de Taylor, que eu desprezo, vou considerar que isto é um erro, está bem? Pronto, e geralmente este erro será um erro de ordem quadrática, portanto, ΔX ao quadrado. Okay? Portanto, isto não é um zero, portanto, os matemáticos apresentam isso como sendo a função erro que vai depois ter maior ou menor ordem. Portanto, quanto mais expansões de série de Taylor eu considerar, menor o erro, mas mais complexos os cálculos. Portanto, então, se pensar em elementos finitos ou diferenças finitas, é preferível utilizar uma série de Taylor truncada na primeira ordem e depois refinar a malha. Ok? Portanto, é geralmente isso que se faz. Então, para calcular então a derivada, tenho três opções. A primeira opção é fazer aquilo que eu chamo de diferença finita atrás. Portanto, eu não escrevi aqui, mas suponho basicamente o seguinte: eu quero calcular a derivada no ponto x, i, ok? Então, para calcular essa derivada, vou buscar a ordenada do ponto no ponto xi e a ordenada do ponto no ponto atrás, x de i menos 1, está bem? E divido pela distância entre eles, tanto mais o erro da expansão de série de Taylor. Essa é a primeira forma de calcular a derivada. Portanto, todas elas, quando o ΔX tende para zero, vão coincidir com a tangente, mas em métodos numéricos nós nunca conseguimos tender o ΔX para zero. Portanto, há sempre um ΔX que é finito e não próximo de zero, que corresponde ao fim e ao cabo ao tamanho de cada elemento ou ao espaçamento entre os nós da minha malha de diferenças finitas. Eu aqui apresento também, para esta equação que aparece aqui, a representação gráfica, vai ser importante mais à frente. Portanto, o que está aqui a cinzento é o coeficiente do ponto U de I, ou seja, é o coeficiente 1, e depois o coeficiente do que vem atrás. Portanto, também o coeficiente é 1, está bem? E aqui está 1 sobre ΔX. Essa é a primeira forma, portanto é a diferença finita atrás. Diferença finita à frente é exatamente o contrário, ou seja, para calcular nesse ponto, vou buscar então o ponto à frente, o de i mais 1, menos o ponto onde eu tenho o cálculo da função a dividir pela distância, mais o erro. E agora reparem que a representação gráfica aqui, o cinzento, que é o ponto onde eu calculo a derivada, aqui tinha coeficiente 1, aqui vai ter coeficiente menos 1. Portanto, cada um terá a sua própria representação gráfica. Pronto, e depois ainda há uma outra forma de calcular. Portanto, a derivada neste ponto com a informação do ponto mais à frente e o ponto mais atrás, ou seja, 1 e mais 1, menos 1 de i menos 1, e o próprio ponto onde eu quero calcular a derivada não entra na equação, portanto tem o coeficiente 0. A única diferença aqui é que a distância entre os dois pontos que eu estou a usar não é ΔX, é 2 vezes ΔX. Portanto, isso aparece aqui. Pronto. Então, qual que será a melhor aproximação? Pronto, esse desenho é claramente feito à medida da coisa, mas é fácil perceber porque é que esta aproximação é melhor, porque eu consigo, indo buscar um ponto mais à frente e um ponto mais atrás, a perceber melhor da forma como a função pode variar. Se for uma função altamente linear, portanto, imaginando na diferença finita à frente, que aqui acontece bem. Portanto, nós temos a função com um comportamento estranho atrás e eu nem sequer tenho isso em conta quando calculo essa derivada. Portanto, a diferença finita central é aquela que consegue ter um erro menor, tá bem? Porque vai buscar a informação atrás e à frente. Portanto, aqui a tracejada é a tangente no ponto e, portanto, a azul é a diferença finita central. Portanto, isso então é para calcular uma derivada muito simples, de primeira ordem, du dx. Se eu quiser agora calcular derivadas de segunda ordem, é muito simples. É fazer a diferença entre as derivadas de primeira ordem, ou seja, enquanto a derivada de primeira ordem é o valor da função à frente menos atrás, a de segunda ordem vai ser
a derivada de primeira ordem à frente menos a derivada de primeira ordem atrás. Vamos buscar, em vez do ponto i mais 1, o i de 1 mais 1 meio e menos 1 meio, apenas para diminuir o erro associado. É possível fazer isto. E, portanto, se substituir a expressão que calculamos anteriormente, aqui a diferença finita à frente, não é? Aqui, e substituir a diferença finita atrás para esse termo, portanto, substituindo tudo, vou ficar com esta expressão que tem então o coeficiente 1 para o ponto à frente, do ponto onde calculo a derivada, menos 2 no ponto onde calculo a derivada e mais 1 no ponto onde atrás do ponto onde calculo a derivada. Portanto, isto é uma diferença finita central, ok? Porque vou buscar o ponto à frente e o ponto atrás para a derivada de segunda ordem. Portanto, isto vai para a terceira ordem, quarta ordem, por aí fora. É quase um método recorrente, onde para calcular as derivadas de segunda ordem usas a primeira, para calcular as de terceira usas a segunda ordem e por aí em diante. Portanto, se forem ao vosso livro dos elementos finitos, há um capítulo, que é o capítulo 11, que versa as diferenças finitas, e depois tudo que eu estou aqui a apresentar está lá bem apresentado, e depois há uma tabela com o valor das derivadas na representação gráfica, se for atrás, à frente ou central, está bem? Se for há mais dimensões, portanto, tudo que vimos segundo o eixo x aplica-se segundo o eixo y. Portanto, a única coisa que vai mudar é que agora, em vez de ter apenas os índices i, mais 1, menos 1, etc., vou ter agora as coordenadas em termos de i e j, portanto, onde o i é as coordenadas segundo x e o j segundo y. Está bem? E agora, para exemplificar isso, vamos, por exemplo, fazer a derivada cruzada, que é o d dx vezes d dy. Ou, ao contrário, portanto, sabem que as derivadas cruzadas são iguais, então tanto faz eu derivar uma função primeiro em ordem a y e depois em ordem a x, ou derivar em ordem a x e depois em ordem a y. Portanto, aqui vai ser feito, uma vez mais, utilizando as derivadas de primeira ordem para obter a derivada de segunda ordem, mas aqui chegamos a um ponto em que eu quero introduzir algo que é muito mais simples, que é o seguinte. O que nós temos, na verdade, quando eu faço o d2u dx a y, é a multiplicação de duas derivadas. Portanto, na verdade, o que nós temos aqui é fazer o d dx multiplicado pelo d dy. Portanto, está um bocado deficiente, mas acho que se percebe. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Portanto, eu vou pegar na expressão da derivada, na diferença finita central que nós vimos lá atrás, para derivar de em x, e vou multiplicar pela expressão da derivada da diferença finita central em y. Portanto, na verdade, o que nós vamos fazer então é multiplicar esta linha de coeficientes por esta linha de coeficientes. Ou seja, se pensar em termos de vetores, é um vetor 3 por 1, que eu tenho aqui 1, 2, 3 componentes, multiplicado por este vetor coluna, que é 1 por 3, ok? Então, o resultado disto, não é, desta multiplicação entre esses dois vetores, tem que ser uma matriz 3 por 3. Ok, então vou multiplicar então este coeficiente por esta linha, portanto, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Depois multiplico o 0 por esta coluna, dá obviamente tudo 0, e finalmente o 1 por esta linha, que vai dar exatamente a própria linha. Portanto, depois, como cada uma das diferenças finitas centrais tinha este coeficiente 1 sobre 2 delta x e 1 sobre 2 delta y,
a multiplicação entre eles vai dar 4 ΔX, ΔY. Portanto, eu consigo fazer então graficamente a derivada cruzada, sem ter que fazer cálculos, somas e por aí fora. Portanto, vai ser essa estratégia que nós vamos começar a usar daqui para fora. Outra coisa a salientar é que, no caso das diferenças finitas, nós vamos utilizar elementos de diferenças finitas completamente regulares, ou seja, quer dizer que o delta y e o delta x vão ser iguais, está bem? Vão ser iguais a um delta h, e portanto essa expressão que vocês estão a ver aqui, na verdade vai ser um 4 vezes delta h ao quadrado, está bem? Portanto, delta x e delta y igual a um delta h. Exato, então agora é a parte. Isso provavelmente mais que nunca esta imagem representa a realidade. Vamos fazer um pequeno exemplo prático, que é um exemplo da distribuição de temperaturas numa placa. Então, exemplo muito simples, está bem? Tem uma placa então retangular, são dadas aqui temperaturas nos rebordos, pá, não liguem que está aqui o ordinal em vez de ser graus, pá, mas na altura foi assim que saiu. Eu era um professor desleixado, mas hoje em dia já não sou. Portanto, vamos... Digo eu, não é? Digo eu. Temos aqui então delta x igual ao delta y igual a um delta h, está bem? Portanto, apesar de não parecer, vamos considerar que o distanciamento delta x e delta y são iguais, está bem? E portanto, o que é que eu vou fazer? Portanto, vou dividir isto em partes iguais e vou ter aqui então 6 nós onde quero calcular as temperaturas internas da placa, sabendo que tenho então aquelas temperaturas prescritas no exterior. Portanto, o que é importante saber aqui, em primeiro lugar? Qual é a equação diferencial da transferência de calor que representa a transferência de calor dentro de uma placa? Portanto, para quem não se recorda, devem ter dado isso numa cadeira qualquer, mas é chamada equação de Laplace, que tem para lá uns coeficientes que nós aqui não estamos a representar, para ser mais simples, mas temos então a derivada da temperatura em ordem ao quadrado, em ordem x ao quadrado, mais a derivada ao quadrado da temperatura em y ao quadrado, e isso tem que ser igual a zero. Portanto, se utilizarmos o método das diferenças finitas centrais, temos esta representação para cada uma das equações, que na verdade nós já vimos, e portanto para o d2t dx quadrado será esta representação, 1 menos 2 e 1, e se for em ordem a y é igual. Portanto, o que vamos ter na verdade, andando aqui para frente, é que esta equação que vocês estão aqui a ver vai se converter facilmente nesta equação, porque vamos estar a somar, reparem, a equação, isto é mais, portanto, 1 menos 2, 1, portanto, vou fazer aqui isto devagarinho. Portanto, essa será a derivada d2t dx quadrado, e agora vou somar a derivada d2t dy quadrado. Portanto, a derivada d2t dy quadrado é exatamente igual a essa, só que na vertical. Portanto, 1 menos 2, 1. Portanto, este é o ponto que eu vou aqui sombrear mais, que é o ponto onde se calcula a derivada. E, portanto, o que nós temos que fazer para cumprir a equação da transferência de calor é somar esta representação com aquela representação no ponto onde é calculada a derivada. Portanto, vou somar então, é como se eu sobrepusesse esta representação gráfica com esta representação gráfica centrado neste ponto. Ou seja, se eu colocar esta representação por cima desta aqui no menos 2, portanto o menos 2 soma com o menos 2 fica menos 4, este 1 vem cá para cima, aquele 1 vem cá para baixo e aqui passa a ter menos 4, portanto isto vai resultar
nesta representação gráfica que aparece aqui. Portanto, é claro que havia esse denominador Δx ao quadrado e Δy ao quadrado, mas se repararem, o Δx ao quadrado é Δh ao quadrado, o Δy ao quadrado é Δh ao quadrado, portanto o denominador era comum, e depois, como a equação é igual a zero, o denominador desaparece. Portanto, vai resultar então apenas esta representação. Portanto, se forem ao livro, isso também está explicado e podem ler isto com calma. Portanto, como é que eu resolvo então este problema? Nós tínhamos as temperaturas aqui nos rebordos, temos esses 6 nós que são as incógnitas, e portanto o que eu vou fazer é pegar na representação gráfica da equação de Laplace e vou posicionar em cima do nó 1, depois em cima do nó 2, do nó 3 e por aí fora. Quando eu sobreponho aqui ao nó 1, vou ter uma equação algébrica que é a seguinte, portanto, menos 4 a multiplicar pela temperatura do nó 1, depois vamos vendo os coeficientes. Portanto, o coeficiente 1 está aqui em cima de 40 graus, portanto, mais 40 graus. Desculpem a caligrafia. Este coeficiente 1 está em cima de 10 graus, portanto, mais 10 graus. Este coeficiente 1 está em cima do nó 3, portanto, mais T3, portanto, temperatura do nó 3. E, por fim, este coeficiente 1 está em cima da temperatura do nó 4, portanto, fica T4. Portanto, isso então é igual a zero. Portanto, qual é a ideia então? É repetir isto para o nó 1, nó 2, 3, 4, 5, 6. E vou ficar então com um sistema de 6 equações algébricas em função de 6 variáveis, que é o T1, T2, T3, 4, 5, 6. Está bem? E por isso, o que eu vou sugerir para quem estiver a ver isso em casa, faz agora uma pausa no vídeo e repete o raciocínio para os 6 nós. Portanto, isso vai dar um sistema de equações, está bem? Portanto, façam a pausa agora. Eu vou fazer aqui uma pausa de 5 segundos. E pronto. Continuando, após a vossa pausa, já devem ter o sistema de 6 equações a 6 incógnitas, que são estas. Portanto, que corresponde a posicionar o nó. Portanto, agora podem resolver esse sistema de equações no Excel, no MATLAB, na vossa máquina, como quiserem. Portanto, a minha sugestão é apanharem aqui os coeficientes dos vários temperaturas, portanto, fazerem um sistema de equações em que tem aqui um vetor de incógnitas que vai de T1 até T6. Isso depois igual a um vetor que são os termos independentes, não é? Tudo que é 40, 20, por aí fora, passa por lado de lá, não é? Portanto, resolvendo então, depois invertem esta matriz, multiplicam por este vetor e têm as soluções. Portanto, se fizerem isso, então, ficam aqui com uma distribuição de temperaturas da placa no seu interior. Portanto, naturalmente que isto fazendo no Excel ou no MATLAB permite que a gente aperte o ΔH que separou aqui os vários nós e consegue soluções mais precisas. Portanto, quanto mais grosseira a malha, pior. Pronto, então isto foi a vossa introdução ao método das diferenças finitas. Depois, num próximo vídeo, nós vamos fazer o MDF para análise estrutural.